Olá, alunos do sexto ano. Ainda falando de mapas, né? A gente viu que com o passar do tempo a cartografia ela vai se aprimorando, né? Lembra que dentro de sala a gente falou desde os mapas mais primitivos, no modo pré-histórico de fazer mapas em paredes, de desenhar em paredes, e logo depois o mapa de Agaçu em 457 a.C. Então, a gente viu aí que cada vez mais a tecnologia ela foi se aprimorando. E graças a essa tecnologia aprimorando, essa aprimoração, né, a gente começou a ter outro tipo de mapa, começou a evoluir. E aí os mapas eles passam por um processo, né? O primeiro, já falando de tecnologia, né, a partir do século XXI, a gente tem o avanço tecnológico dessa cartografia e como a representação dos elementos eles vão ser fixos na paisagem. A partir daí, o que vai surgir? O uso de fotos aéreas, que é a chamada aerofotogrametria, em que, quando surgiu a aerofotogrametria, eram instalados em helicópteros, em aviões, câmeras fotográficas, né, que eram obtidas por meio de um sensor, que era instalado nesse avião, e a partir dessa instalação, desse sensor, ela ia mapeando determinada área. Essa técnica foi a técnica que a gente chama de aerofotogrametria, né? Ela vai permitir a distância real da forma, das dimensões e até da posição de objetos que vão ser contidos em uma série de imagens do mesmo local. Ela também pode ser utilizada por cartógrafos, por arquitetos, por engenheiros, né? Ela é muito utilizada para fazer também o plano diretor de uma cidade. Toda cidade possui um plano diretor, né? No Brasil a gente tem poucas cidades que surgiram através de um planejamento. No caso, o exemplo que eu posso dar para vocês é a construção de Brasília, que foi um local planejado. Então, a partir dela existiu uma planta, foi tirado fotografias aéreas, né, para que fosse construída. Então, a aerofotogrametria ela tem uma colaboração gigantesca, principalmente no que tange ao quesito social, né. Já a outra forma também de mapeamento que é encontrada são as imagens de satélite. Um dos maiores países que lançam satélite, né, deixam satélite em órbita é os Estados Unidos, mas o Brasil também tem um projeto juntamente com a China, que é o CIBES, que é o Sino Satélite Brasileiro, né? Então, esse satélite é um satélite em uma parceria de uma universidade da China com o Instituto de Tecnologia, né, Espacial do Brasil, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aliás. Então, é uma parceria, né? E aí a gente tem esse satélite que é metade brasileiro e metade chinês. A partir dos satélites, eles são satélites artificiais que giram em torno da Terra. Na página 46 tem uma foto que é uma foto aérea, tá? Uma imagem de Brasília, e bem ao lado uma imagem de satélite que mostra a ocorrência de 3 furacões no Oceano Atlântico. Os satélites eles têm o uso da imagem muito maior, assim, é bem mais amplo, né? Então tem poucos detalhes, porém é uma área muito maior. Entre os usos mais comuns do satélite, a gente tem o satélite sendo usado pela meteorologia, temos também pelos ambientalistas, né, para saber onde tem queimadas, e pelos meteorologistas, principalmente para saber como vai estar a previsão do tempo, qual a massa de ar que está em determinado local, quantidade de umidade, de chuva que vai cair em determinado local. Então, é importante, de extrema importância, ressaltar que as fotografias aéreas, elas são muito mais adequadas para retratar a superfície de forma assim um pouco mais aproximada, né? Contemplam uma menor porção do espaço, porém você tem uma riqueza de detalhes muito maior, né? Já as imagens de satélite, elas permitem visualizar uma grande extensão da superfície terrestre, porém muito mais distante. Tipo, você sabe quando você pega o Maps lá
aquele aplicativo do celular do pai de vocês, que é fixo aí, você procura determinado local e você vai dando zoom, cada vez que você vai dando zoom, ele vai te dando uma porção muito menor de determinado território, porém com uma riqueza de detalhes muito maior. Agora, quando você vai retirando o zoom, dando menos lá no zoom, esse zoom ele te mostra uma porção muito maior, porém com uma riqueza de detalhes muito menor também. Então, lembra aí. A gente tem os mapas digitais e outras representações gráficas, né? Acabei de falar do uso do Maps para vocês. Anteriormente, lembra lá que no início da cartografia, a gente tem os cartógrafos, as pessoas se guiando através dos astros, do sol e etc. Hoje em dia, a gente quer saber o endereço de determinada pessoa, é só colocar lá no Maps, no seu celular, que o teu celular ele vai te levar até determinado local. Então, não existe nem mais a história de, eu me perdi, porque o Maps, ele te dá a localização, ele te leva até a tua casa, ele te leva até a casa de determinada pessoa. Então, cada vez mais a gente tem softwares computacionais que são elaborados, que localizam, que representam as informações estatísticas de forma muito precisa. Um exemplo muito fácil disso é que ele vai estar lá no teu smartphone e quando tu quiser pedir um Uber, um 99, um Uber Eats, um iFood ou qualquer aplicativo desses que chega até tua casa sem ao menos nunca ter ido lá, é o Maps que está te dando, é a tecnologia, o avanço da tecnologia em mapas. A gente tem, além dos mapas digitais, as plantas também, né? As plantas, vocês podem ver um exemplo dela lá na página 47, que é esta aqui. Em geral, essa planta ela vai ser muito utilizada por engenheiros, né, por arquitetos, para representar determinado local, ou até o planejamento de uma cidade. Nós temos também logo aqui em cima as maquetes tridimensionais, né, utilizada com a mesma função das plantas aí, para plano diretor da cidade, para representar um espaço menor. A gente tem também os croquis. O croquis, ele é um desenho sem muita dimensão, sem escala, né? Geralmente é o visual. Se você sentar em frente à sua casa e fizer um desenho dela da forma que o seu olhar enxerga, né? Ela é um croquis. É o jeito que você viu, é o jeito que você desenhou. Muito utilizada também por geógrafos em trabalho de campo. Portanto, a gente viu aqui nesse capítulo, já encerramos, né, a importância dos mapas, né? Para que os mapas servem? Em principal para nos localizar, para representar determinado local, né? Tem um aplicativo que você pode utilizar ele até no computador ou no próprio celular, que se chama o Google Earth. O Google Earth significa Google Terra. E ele é abastecido com imagens de 10 em 10 anos. Ele é muito parecido com o IBGE, né? De 10 em 10 anos, um banco de imagens é renovado. E aí, esse banco de imagens, ele te leva até pontos turísticos. Se, por exemplo, você está aqui, eu pego aqui meu celular nesse exato momento e coloco lá no meu Maps que quero ir lá no Egito, nas pirâmides de Gizé. E esse aplicativo, ele vai me levar lá sem sair de casa, né? Ou seja, eu viajo o mundo sem sair do lugar, né? Nesse sentido, de pegar um celular e ir em locais que você nunca foi, né? Então, a gente percebe que o uso da tecnologia, quando a gente usa ela para algo que nos favorece, é extremamente enriquecedor para o nosso conhecimento.